Graça e paz, meus queridos irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui, Quinta no Lar, e como sempre tenho dito, você no seu lar e eu no meu lar. E desta feita nós convidamos os irmãos a abrir a sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, que nós estamos trabalhando esses dias, capítulo 8 e versículos do 9 ao 15, que assim nos diz a palavra do Senhor. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhes Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu em terra à beira do caminho são os que ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, e estes frutificam com perseverança. Oremos. Nosso Pai, mais uma vez estamos diante da Tua palavra e pedimos a bênção de Deus para que possamos ouvi-la, retê-la no nosso coração e guardá-la no nosso coração, para que assim não venhamos a pecar contra Ti. Fica conosco, nos abençoe, pelo Teu Espírito nos ajuda a entendê-la e praticá-la, alimentar-nos dela, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, meus queridos irmãos, esse texto de Lucas, capítulo 8, é a parábola do semeador. A parte que nós acabamos de ler, justamente é a explicação que o Senhor Jesus deu aos apóstolos, que chamaram-no em particular e pediram que ele explicasse a eles o que de fato significava aquela parábola. Então, o Senhor, em particular, explicou aos seus apóstolos o que Lucas relata aqui e que nós podemos traduzir, interpretar e trazer para nós nesta noite. Em 4 pensamentos nós estaremos trabalhando rapidinho, porque o nosso tempo é curto, esse texto que é conhecido como a parábola do semeador. E eu quero colocar como tema os impedimentos e a condição de uma boa colheita. Ou seja, quero falar sobre o que pode impedir que a semente frutifique, e aí, por conseguinte, vem tudo a perder. E quero falar também sobre as condições que levam a boa semente a produzir e produzir com quantidade, com qualidade. Por que a semente não produziu em um tipo de solo? E por que a semente produziu e produziu com grande quantidade em outro tipo de solo? Então, o que é isso? Em primeiro lugar, nós dizemos que, e falando justamente sobre os impedimentos, que um coração duro e incrédulo é como um campo do diabo, do inimigo. Essa questão que o texto fala justamente no versículo 12, repetindo o versículo 12, aqui caiu à beira do caminho, são os que ouviram, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Então, à beira do caminho, ouvem, Jesus simboliza como aqueles que ouvem a palavra, mas têm um coração duro, um coração incrédulo, não querem e não dão lugar para a fé. Lembre que nós temos falado nas quintas-feiras que nos antecederam, e também no domingo, nós temos falado sobre a questão da fé. É a fé que nos dá e nos propicia condições, de fato, para agradar e servir a Deus. Então, um coração duro e incrédulo é como um campo em que o inimigo domina, que o inimigo reina, que o inimigo determina e faz com que a sua vontade predomine. Portanto, um coração que é dominado pela dureza, pela incredulidade, ele não pode permitir, como se fosse uma boa terra, que a semente germine
e produza com quantidade e qualidade, como a Bíblia nos mostra. Em segundo lugar, fala de o segundo texto nos fala, o segundo ponto aqui, o caráter sem profundidade, facilmente vacila na perseguição. Versículo 13 diz, aqui caiu sobre a pedra, são os que ouvindo a palavra, recebem com alegria. Até que aparentemente vai dar tudo bem, vai dar tudo certo, parece até que vai germinar, vai produzir e vai trazer muito lucro para o seu Senhor. Mas notem que Jesus continuou dizendo, recebem com alegria, esses não têm raiz, creem apenas por algum tempo, justamente, não têm raiz e não creem, conforme a Bíblia ensina, só por algum tempo. Na hora da provação se desviam, porque a provação é uma realidade, a provação é uma verdade, ela vem e ela existe e ela nos acompanha durante toda a nossa jornada. Portanto, o versículo 12 fala que é como um caráter sem profundidade, um caráter que não é dominado por Deus, que não é guiado por Deus, que não é orientado pelos valores de Deus e da sua palavra, da sua igreja, então facilmente vacila na perseguição. Por isso que a gente vê tantas pessoas que facilmente se manifestam com respeito ao Evangelho e à sua aceitação do Evangelho, mas não perseveram, não permanecem, não produzem, não dão sequência na sua suposta vida cristã. Portanto, esse é um dos símbolos, né? Mostra simbolicamente o que um coração como quem não permanece, não tem profundidade nas coisas de Deus, são um coração como pedra. E, em terceiro lugar, o espírito mundano coloca o valor dos prazeres acima dos valores da vida eterna. Versículo 14 diz assim, aqui caiu entre espinhos, são os que ouviram no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. Como nós temos visto muito isso acontecer, principalmente no século 21, como nós temos visto isso acontecer em todo o mundo. Cada vez mais estamos vendo as pessoas que no decorrer dos cuidados, riquezas, deleites da vida, não permanecem, não têm condições de deixar o fruto amadurecer na sua vida. Então, os deleites da vida, o espírito mundano, os valores e prazeres da vida temporal, da vida humana, estão acima da vida eterna, acima da vida eterna. Imaginem como nós, às vezes, vimos pessoas tomarem decisões equivocadamente, tomar decisões erradas. Por quê? Porque esse valor temporal, passageiro, esse valor aqui termina a vida humana temporal é muito curta, e a vida eterna, essa sim é que deve ser sempre o alvo para a nossa vista, para o nosso projeto aqui na Terra, preparando na Terra para a vida eterna. Portanto, esses três modelos que Jesus fala, três tipos de terra, simbolizando o coração do homem, a gente vê que em todos eles houve uma frustração, houve um fracasso, não houve o objetivo final que se esperava sempre da semente lançada na terra, é que ela frutifique, que ela cresça e que ela produza o fruto que deve ser e para a qual ela foi plantada. Então são três tipos, né, que resultaram em fracasso. Mas o texto termina dizendo que no coração preparado, e aí que é a questão que a gente vai demorar mais um minutinho, no coração preparado, e aí eu coloquei pelo amor a Deus e o ódio ao pecado, nasce o fruto que perdura para a eternidade. No coração preparado pelo amor a Deus. Versículo que nos fala, e Jesus coloca o termo como aqui caiu na boa terra, são os que tendo ouvido de bom e reto coração,
bom e reto coração, segura, retém a palavra. Esses frutificam com perseverança. Frutificam com perseverança. Então, um coração preparado, em primeiro lugar, por amor a Deus. Amor a Deus. E nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. A Bíblia fala, isso é o primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então, o primeiro mandamento, amor a Deus. E isso é importante, é o preparo para o nosso coração. E o ódio ao pecado. O pecado que muitas vezes escraviza, domina e faz com que esse homem fique cada vez mais com o coração duro, coração incrédulo, coração obstinado, procurando simplesmente fazer a vontade humana e muitas vezes do diabo. Portanto, nesse coração, que é o coração preparado pelo amor a Deus e ódio ao pecado, o apóstolo Paulo chega até a dizer que devemos detestar a roupa contaminada pelo pecado. Portanto, nasce o fruto que perdura para a eternidade. Nasce o fruto que perdura para a eternidade. 1 Coríntios, há um texto terminando, que eu quero ler, 1 Coríntios capítulo 16, justamente o final da carta que Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz o seguinte, capítulo 16, versículo 22, ele diz: se alguém ama o Senhor, olha só, ele termina como que num brado, né, de vitória, de gozo, ele diz: se alguém ama o Senhor, se alguém não ama o Senhor, seja anátema, isto é, maldito. Mas se alguém ama o Senhor, então Maranata. Maranata quer dizer, ora, vem Senhor Jesus. Então, os que amam o Senhor Deus, os que amam o Senhor Jesus, os que amam o projeto de Deus, a vontade, o querer de Deus que é bom, é perfeito e agradável, então cada dia estão aptos para dizer, ora, vem Senhor Jesus. Deus te abençoe, Deus me abençoe e nos ajude para que cada dia nosso coração continue sendo essa boa terra preparada, regada pelo amor, para que o fruto de Deus, da sua palavra lançada em nosso coração e possa germinar, produzir para a glória de Deus. Amém? Maranata, Deus te abençoe, Shalom, até a próxima quinta, em nome de Jesus.